Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Slick Talks. Eu sou o Kaique, CSM aqui na Slick Flow e responsável pelo time de sucesso do cliente. E hoje o nosso convidado é o Rami, nosso executivo de contas aqui no Slick Flow, que vai falar sobre as atualizações da Meta de junho de 2026 e vai desmistificar os principais tópicos aqui pra gente hoje. Seja bem-vindo, Rami. Olá, Kaique. Olá, pessoal, tudo bom? É isso mesmo, meu nome é Rami, sou executivo de contas aqui no Zikflow, responsável pelas oportunidades que passam pelo nosso time de marketing e tento converter em novas oportunidades e também fazer a gestão de contas aqui dos clientes da Zikflow. Bacana aí, a gente vai conversar bastante sobre essas novas atualizações que a Meta lançou recentemente em junho de 2026. Então, fiquem espertos aí para entender mais como o que se deu em cada processo ali da Meta em trazer essas atualizações. Muito obrigado, Rami. E mais uma vez, seja bem-vindo. Uma das principais novidades nessa atualização de junho de 2026 foi a introdução do Meta Business Agent. Sim. Você pode falar para a gente um pouco sobre o que seria esse Meta Business Agent da Meta? Então, basicamente, o Meta Business Agent é uma IA nativa da Meta. Tá? Então, essa IA, você pode conectar ela no teu WhatsApp Business, no teu Instagram, ou até mesmo no teu Messenger. Então, ao invés de você utilizar uma outra ferramenta do mercado, a própria Meta forneceu essa solução de você poder conectar uma IA para poder fazer os atendimentos ali das conversas que vêm pelos esses canais de mensageria. E esse Meta Business Agent da Meta, ele é exatamente igual aos outros agentes de IA que existem hoje no mercado? Não, ele não é igual ao que tem no mercado. A diferença é o seguinte, Meta Business Agent é uma IA da Meta que ajuda o pequeno empresário ali a responder algumas perguntas, mas é uma coisa que fica presa, né? Fica focada somente nas conversas ali. Já o que a gente vê no mercado, por exemplo, na Zikflow tem um Agent Flow, que você conecta um agente de IA através da plataforma da Zikflow, você consegue ter mais profundidade nas ações. O que significa isso? Você tem um agente de IA que ele se conecta, por exemplo, com o teu CRM, com o teu ERP, com o teu sistema de e-commerce, por exemplo. E esse agente, ele consegue buscar informações nessas outras ferramentas e aí ele consegue dar mais respostas mais precisas. Por exemplo, o rastreio, né, do teu pedido, por exemplo, que você fez uma compra na internet. Então ele vai buscar em outros sistemas para dar uma resposta mais precisa. Diferente do que o Facebook lançou, que é uma IA conversacional ali que você faz para os pequenos atendimentos ali. Então os agentes da Zikflow, eles conseguem trabalhar de forma mais personalizada. Então você consegue configurar essa IA de uma forma mais focada no teu negócio. Então dá para dizer que esse agente de IA da Meta seria uma versão mais simples de um agente de IA comparado com o da Slickflow, que são opções atualmente no mercado, por exemplo? Sim, é uma versão simples para quem... É uma versão, vamos dizer, de entrada, entendeu, Kaique? O pequeno empresário ali tem uma barbearia, por exemplo, né? E o volume de conversas dele é um volume de conversas de 10 pessoas, 15 pessoas que chegam mandando mensagem para ele. Então, para aquele pequeno volume de conversas, ele consegue botar uma IA para fazer alguns atendimentos, configurar essa IA para conseguir fazer esses atendimentos. Tá? Agora, se a gente pensar numa rede de barbearias que recebem leads, né, numa grandeza de 100, 200 leads todos os dias e precisam distribuir isso para as franquias ou para os estabelecimentos que estão conectados nessa rede de barbearia, ele vai precisar de um sistema mais robusto, um sistema mais personalizado. E aí é onde que entra a Zikflow, com a sua personalização, que você consegue personalizar, e também conseguir trabalhar justamente no formato de um CRM ou um ERP, que você consegue o quê? Através da Zikflow, do agente de IA da Zikflow, você consegue fazer com que ela trabalhe no funil de vendas. Então, por exemplo, inicia com um processo de novo contato, depois a IA consegue avançar a etapa daquele cliente para um novo ciclo de vida. Por exemplo, para qualificado, para agendado. Isso você consegue ter uma visão mais completa com o agente de IA da Zikflow. E aí eu vejo que comparado com o agente da Meta, corrija-me se eu estiver errado, Rami, o agente da Zikflow, por ser mais robusto, também pode integrar com o outro CRM da barbearia, propriamente dito, talvez com o próprio calendário
para fazer os agendamentos de corte, seria isso mesmo? Exatamente, é exatamente isso. Tá? Então ela tem essa maior robustez ali para operações. Tá? Eu falo de pequenos negócios, mas existem pequenos negócios que estão em escala, né? Então, para um negócio que está escalando o negócio dele, o agente de IA da Zigflow acaba sendo fundamental para preparar o campo ali quando ele estiver ali, né, escalando o negócio dele, está com o sistema pronto para receber esses novos leads. Maravilha. Você mencionou que o agente da Slickflow, ele é muito personalizado para o nosso próprio negócio, né? Para mim, enquanto cliente, eu poder ter uma IA treinada para o meu negócio. E o Meta Business Agent, ele também pode aprender sobre o meu negócio? Sim, o Meta Business ele consegue aprender sobre o teu negócio, mas de forma mais limitada, tá? É mais uma coisa simples, vamos dizer, diferente do que tem no agente de IA da Zigflow. No agente de IA da Zigflow, você consegue carregar arquivos, por exemplo, um PDF, consegue anexar, por exemplo, indexar o teu site da tua empresa no agente de IA da Zigflow, colocar arquivos de Excel, planilhas. Então, acaba tendo uma base de conhecimento maior e uma precisão nas respostas, tá? Diferente do que a Meta Business Agent tem, que é uma IA legal para quem está começando, mas acaba sendo limitada ali nas pequenas conversas, né? Você vai alimentar ela com informações da tua empresa. Por exemplo, como horário de funcionamento, preços, uma tabela de preços ali mais simples. Então, uma coisa que pro pequeno negócio que está iniciando, que acaba se tornando bem legal. Mas para quem busca escalar ou busca uma robustez maior, o agente de IA da Zigflow faz mais sentido para esse negócio. Rami, e a gente percebe no mercado que uma das maiores dores, né, dos empreendedores, tanto de empresas pequenas quanto as empresas de maior porte, uma das maiores dores é sempre a integração entre diferentes sistemas. Na grande maioria das vezes, com o CRM, mas também é possível haver integrações Sim. com sistemas financeiros, por exemplo. Como que funcionam essas integrações hoje no Meta Business Agent e no agente de IA da Slickflow? O Meta Business Agent acaba se limitando somente ao aplicativo, tá? Então ele não consegue fazer integrações com outros sistemas. Já diferente dos agentes de IA empresariais, né? Por exemplo, da Slickflow, que você consegue entregar com outros sistemas. Por exemplo, você consegue entregar com o teu CRM, com o teu ERP. Por exemplo, grandes CRMs do mercado, por exemplo, como o HubSpot. O cara, na Slickflow, ele consegue, o nosso agente de IA, coletar informações do HubSpot para dar respostas mais precisas. Isso acaba personalizando o atendimento do agente de IA e ele consegue qualificar melhor o lead e também dar respostas mais objetivas e assertivas. Respostas mais assertivas durante a conversa. Trazendo uma experiência para o cliente ou para o lead muito melhor do que um Meta Business Agent. E já pensando... não só nessa parte de integrações, mas na usabilidade do Meta Business Agent de um agente de IA da Slickflow, como que essa diferença entre utilizar esses dois agentes de IA, como que essa diferença ela aparece na prática, na vida real, para o empreendedor, para o dono de um negócio? Na prática, para o dono de negócio, né, para o empresário, vai muito a questão de dados, relatórios, informações, tá? Então, enquanto você está com o Meta Business Agent no aplicativo, você até tem um pequeno informativo ali, né, de quantas conversas passaram por aquele número de WhatsApp. Mas já no agente de IA empresarial, que é o agente IA da Slickflow, você consegue ter relatórios, né, de quantas conversas o agente de IA fez. Por exemplo, um ponto muito importante dos agentes de IA da Slickflow é a parte de trabalhar o lead score. Então, com o lead score, o agente consegue, através da conversa que ele teve com aquele lead, dar uma nota, uma pontuação para aquele lead. E essa pontuação, dependendo da tua regra de automação, você consegue fazer a transferência para um closer da tua empresa. Então, esse closer já tem um relatório, um resumo da conversa, e ele já consegue continuar o processo de negociação ali, né? E tem uma informação mais resumida do que foi conversado. Então, a parte de relatórios, dados e também a parte de
de estrutura ali, de informações, o agente da Zikflow acaba sendo muito mais interessante aplicar no negócio. Então, considerando todas as informações que você trouxe aqui do Meta Business Agent, comparado com o nosso agente de IA, né, que já está há mais tempo no mercado, você acha que o Meta Business Agent ele vai substituir as opções de agentes de IA que estão hoje no mercado para o WhatsApp, Direct e Messenger? Sendo bem sincero contigo, Kaique, é improvável substituir. Tá? Para quem está começando o negócio, até vai, né? O Meta Business Agent vai ajudar o pequeno empresário ali, no empreendedor que está começando. Mas para quem busca escalar o negócio dele, que tem um sistema já por trás, envolve CRMs, RPs e relatórios, não tem como fugir. Ele vai precisar usar o agente de IA de mercado, né? E muito provavelmente ele usa a IA da Slickflow para operar no negócio dele e conseguir, né, trazer melhor rastreabilidade e também gestão das conversas. E para esse empreendedor, para esse empresário que está exatamente nessa fase de escala, que ele está passando dessa amostra grátis da Meta de inteligência artificial para a fase de escala e de fato usar agentes autônomos de IA. O que, na sua opinião, esse empresário ele precisa considerar antes de escolher uma solução definitiva de agente de IA para o negócio dele? Ele precisa, né, pesquisar no mercado, né, o que ele consegue fazer com a IA. Muitas vezes o pequeno empresário ele acaba se limitando muito às respostas que o agente dá, né? Então, como a gente responde as mensagens. Mas a partir do momento que o pequeno empresário, o empreendedor, entende o que a IA pode trazer de resultados com relação a informações, métricas, com relação a venda, suporte e marketing, ele consegue ter mais confiança em poder estar contratando um serviço desses, né? Um agente de IA empresarial. E, sendo bem sincero contigo, né? O pequeno empresário que pensa no futuro, ele consegue fazer pequenos testes com agentes de IA, por exemplo, da Zikflow, por um período de teste que a gente tem ali na plataforma, né? Então ele consegue testar isso na operação dele sem comprometer nenhum ponto financeiro. Ou até mesmo contratar planos menores ali para dar esse primeiro passo. Então, um pequeno empresário que enxerga longe, ele pode usar primeiro o Meta Business Agent, mas ele, em paralelo, seria muito interessante que ele pudesse já pensar no que ele poderia fazer, conectando ferramentas de CRM e RPs. Perfeito, Rami. Muito obrigado, Rami, por todas as informações. Muito obrigado por aceitar esse convite hoje. E a gente pôde ver hoje, né, que o lançamento do Meta Business Agent, ele prova que cada vez mais a utilização de inteligência artificial será um must para os negócios no futuro, principalmente, né, para otimizar essa comunicação inicial entre a empresa e os seus leads. E é importante frisar que nem todas as IAs elas apresentam o mesmo comportamento e a mesma usabilidade. Apesar de serem semelhantes, elas terão objetivos diferentes. E para que você possa contratar um agente de IA que seja perfeito para o seu negócio, é necessário fazer uma análise, primeiro, daquilo que você precisa e, em segundo, da melhor empresa que vai fornecer aquilo que você precisa. E se você estiver procurando um agente de IA, muito provavelmente a Slickflow será a sua melhor opção. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.